Oi pessoal, a paz do Senhor para todos Senhor. vocês, como é que vocês estão? Bom, hoje nós estaremos ministrando a lição para os pré-adolescentes. Adolescentes, não fiquem chorosos nem com saudades, nós sempre vamos voltar para vocês, né? Mas hoje nós estaremos ministrando essa lição para os nossos pré-adolescentes, a classe mais barulhenta de toda a escola dominical. A revista que nós estamos utilizando tem como tema o maravilhoso plano da salvação e hoje a gente está com a última lição, a lição de número 13, como será a vida eterna. Essa lição é o fechamento do trimestre, onde nós passamos todos os domingos debatendo, conversando sobre o maravilhoso plano de salvação que Jesus fez para nós, né? Que Deus fez para nós. E nós esperamos que você acompanhe a nossa aula do começo até o final. Então pega a sua Bíblia, um caderno, caneta, água para ficar hidratado e vamos começar. Você levou minhas dores, sua presença me aproxima. Eu quero te convidar nesse momento, fechar os seus olhos e imaginar como vai ser o céu. Bom, quando eu faço esse exercício, eu sempre penso em muitas coisas boas, né? Penso em tantas coisas legais, tantas coisas bonitas, mas eu cheguei à conclusão, lendo as escrituras, de que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente imagina, não se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Hoje, a nossa lição nos traz uma pergunta: como será a vida eterna? E essa pergunta, ela não pode ser respondida com exatidão, porque nós não sabemos como de fato vai ser. Nós não sabemos onde é que nós vamos ficar, como que nós vamos nos vestir, vai precisar disso, como é que vai ser? Né? Mas a gente sabe de algumas coisas que são, para mim, as coisas mais importantes. A gente sabe como o céu vai funcionar e isso é muito bom. Eu quero te convidar a fazer a nossa leitura do texto bíblico, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu espero aqui pacientemente por você. Apocalipse é o último livro da Bíblia, gente, é só abrir o final, vai dar certo. Bom, capítulo 21, versículo 1 ao 6 diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Nós aprendemos durante todo o trimestre que Cristo morreu para restaurar a nossa comunhão com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a vida eterna. E Jesus nos fez uma promessa. Nós falamos na aula para os adolescentes, na semana passada, que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E isso se aplica aqui na nossa aula. Jesus, Ele nos fez uma promessa, e essa promessa é: um dia Ele voltará para buscar a sua igreja e nos levará para morar na cidade santa que Ele preparou para nós. Deus é o próprio construtor dos alicerces que são inabaláveis dessa cidade. E isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Deus é o construtor e arquiteto dessa cidade. Imagina, se a gente pensa em coisas legais, perfeitas, né, e coisas maravilhosas, imagine Deus. Deus que tem a mente mais criativa de toda a história, né? Deus, Ele pensou uma cidade perfeita para nós, para você.
E por mais que a gente imagine, a gente nunca vai conseguir dizer exatamente como que vai ser, né? A gente não sabe se de repente vai ter um tobogã gigante, né? Se vai ter um escorregador gigante que liga uma casa à outra, sei lá, vai que tem. Eu queria muito que tivesse. Mas, mas nós sabemos que no céu não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá doença. Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. E tudo que é consequência do pecado não existirá mais nessa cidade, porque Ele fará nova todas as coisas. A fome, ela já não existirá, porque nós não teremos necessidade disso, né? A sede não existirá. As doenças, né, não existirão, nós não precisaremos de remédios, no céu não precisaremos de farmácias, né? Porque o próprio Deus nos alimentará, nos cuidará, então nós não precisaremos dessas coisas, né? Nós teremos um corpo transformado. E é engraçado e é interessante porque a Bíblia também nos fala que no céu a gente não vai precisar de luz, nós não precisaremos de vela, nós não precisaremos de lanternas, porque o próprio Deus iluminará a cidade eternamente, então nós não precisaremos de nada disso. Mas essa cidade estará reservada apenas para aqueles que perseverarem nos ensinamentos, na palavra de Deus, aqueles que buscarem ter uma vida reta, uma vida justa. Nós podemos constatar isso quando lemos Apocalipse capítulo 21, versículo 7, que é o versículo logo depois do nosso texto bíblico principal, que diz assim: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Ou seja, essa cidade maravilhosa, esse lugar maravilhoso, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá o coronavírus, né? Esse lugar maravilhoso, ele está preparado para todos aqueles que perseverarem naquilo que a palavra nos ensina. Se você buscar ter uma vida de retidão, se você buscar ter uma vida de fidelidade a Deus, essa cidade com certeza será a sua nova casa. Você está esperando Jesus Cristo voltar? Quando ele subiu aos céus, ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Bom, desde lá, muito tempo já se passou. Muitas pessoas, inclusive, já partiram desse mundo. Mas ainda hoje nós esperamos e devemos continuar esperando, porque aquele que prometeu, ele é fiel e vai cumprir a sua palavra. Mas aí você fica pensando, certo, nós estamos vivos, quando Jesus voltar, nós iremos com ele. E aqueles que já morreram, o que vai acontecer? A palavra de Deus ela nos responde isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, nós vemos uma descrição muito clara de como vão acontecer as coisas. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas aqueles que morreram esperando a promessa do retorno de Cristo, estes serão ressuscitados primeiro, terão seus corpos transformados e nós nos encontraremos juntos nos ares para irmos ao encontro do Senhor Jesus. Teremos o corpo transformado para termos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo espiritual, um corpo que não estará mais sujeito às dores, que não estará mais sujeito ao pecado, um corpo santo. Por que nós precisamos ter os nossos corpos transformados? Esse nosso corpo, ele é perecível. Ele sofre com doenças, ele sofre do envelhecimento, ele perece. E tudo isso é consequência do pecado lá no Éden. Quando o homem pecou, isso trouxe uma série de consequências para o nosso corpo físico, inclusive a morte. Como Cristo venceu a morte lá no Calvário, quando ele vier buscar a sua igreja, os nossos corpos serão transformados e nós também venceremos a morte juntamente com Cristo. E então nós entraremos para a eternidade com o Senhor, com corpos transformados que não sofrerão mais com a velhice, não sofrerão mais com doenças, não sofrerá mais com a dor, não sofrerá mais com dores psicológicas. Tudo vai ser transformado. Teremos novos corpos, corpos glorificados para glorificar o nosso Senhor. Vou ler com vocês agora 2 versículos que se encontram em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu voltar, Ele prometeu nos levar para junto dEle. E Ele está preparando um lugar. E esse lugar é na eternidade. Nós estaremos para sempre com Cristo na eternidade. E o que significa dizer isso? Significa dizer que nós estaremos eternamente na presença de Deus. A presença de Deus é uma presença santa. A presença de Deus é um lugar onde não há sofrimento, onde não há dor. Como eu disse antes para vocês, todas essas coisas vão terminar aqui, vão ficar aqui nessa terra. Com Cristo, na eternidade, nós viveremos eternamente em paz e em alegria. Mas e aí, essa eternidade? Nós sabemos quem vai entrar, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E a Bíblia também fala de quem não vai entrar nessa eternidade santa. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito quem são aqueles que vão ficar de fora. Vão ficar de fora as pessoas violentas, os homicidas, os mentirosos, aqueles que praticam a feitiçaria, os que praticam a imoralidade. Todos esses estarão separados eternamente da glória de Deus. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus, que confessamos a Ele os nossos pecados, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já fomos redimidos por Cristo lá na cruz do Calvário. E agora, com nossos corpos transformados, santificados, nós estaremos para sempre na presença desse Deus que é eterno, que é santo, que é maravilhoso. Bom, como vocês puderam ver, nossa aula hoje foi simples e direta. Cristo prometeu voltar e Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, cabe a nós estarmos preparados para quando Cristo vier. E avisarmos para o maior número de pessoas que nós conseguirmos que Cristo um dia vai voltar. É importante você ter em mente de que o plano de salvação, ele não foi pensado especificamente só para você. Ele foi pensado para toda a humanidade. Então nós, que somos cristãos, precisamos passar adiante essa mensagem. O Evangelho é uma mensagem de boas novas. Nós precisamos anunciar essas boas novas. Precisamos avisar as pessoas, ao máximo de pessoas que nós conseguirmos, que Jesus, Ele veio, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele restaurou nossa comunhão com Deus e Ele foi para os céus, preparar um lugar para nós, mas Ele um dia vai voltar. E você pode fazer isso através de um exercício muito simples, que é o exercício das cores, do plano da salvação. Lembra? Provavelmente, quando você estava ainda no Ministério Infantil, as tias passaram vários anos e anos explicando para você qual é a importância daquelas 5 cores, dos significados das cores. Você pode usar isso para evangelizar os seus amigos também. Faz pouco tempo, hein? Não dá para esquecer ainda não. Não tem como ter esquecido. Mas caso você tenha esquecido, vai aparecer no lado aqui, assim, ó, as cores, para poder você relembrar e poder utilizar na sua evangelização. Pense em estratégias criativas para que você possa se comunicar com as pessoas de uma forma mais eficiente. Você pode fazer, de repente, uma pulseira, ou um chaveiro, ou um marcador de página, alguma coisa assim do tipo. Mas sempre lembre, nós temos que levar essa mensagem adiante. Nós temos a obrigação, nós temos o dever de anunciar o Evangelho. Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que nós faremos. Essa é a nossa maior missão.